E qual que é a grande confusão, né? As pessoas acham que a sua prática sexual define a sua sexualidade. Então, por exemplo, se um homem gosta de sexo anal, ele necessariamente é homossexual, ele é gay. Oi, eu sou o Gabi, tá começando mais um vídeo aqui na 20 e poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou, pelo menos eu tento. O vídeo de hoje vai ser uma continuação, na verdade, de um outro vídeo que eu já fiz aqui na 20 e poucos, onde eu expliquei sobre identidade de gênero. Mas hoje o papo vai ser sobre sexualidade. E por que é uma continuação, na verdade? É que as pessoas têm muita dificuldade de entender por que identidade de gênero é diferente da sexualidade. Isso porque, se você procurar pelo assunto, a primeira coisa que você vai ouvir as pessoas falando é que a identidade de gênero não tem nada a ver com a sexualidade. Não é bem assim, é lógico que eles têm uma relação. O que as pessoas querem dizer, na verdade, é que a identidade de gênero não é dependente da sexualidade. O que isso quer dizer na prática? Significa que um homem não necessariamente vai se sentir atraído sexualmente por mulheres, e nem que mulheres vão se sentir necessariamente sexualmente atraídas por homens. Por isso que a gente tem a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade e assim por diante. Então, a grande diferença entre a identidade de gênero e a sexualidade é a seguinte: a identidade de gênero diz respeito a como você se entende, como você se identifica, como você se relaciona com você mesmo. Já a sua sexualidade diz respeito a quem você sente de fato ali uma atração e um desejo sexual. É como você se relaciona com as outras pessoas. E aí, por ela dizer respeito a como a gente se relaciona com as outras pessoas, existe também uma confusão muito grande entre prática sexual e sexualidade. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Na nossa sociedade, existe uma coisa chamada heterossexualidade compulsória. Isso significa que desde quando a gente nasce, as pessoas já assumem que você nasceu heterossexual e elas te criam dessa forma, antes mesmo que você possa entender o que é a sua sexualidade e do que você realmente gosta. Obviamente que isso tem muito a ver com a sociedade preconceituosa que a gente vive, e é por isso que é muito importante que a gente tivesse um diálogo aberto com as crianças sobre tal da sexualidade. Eu também já fiz um vídeo aqui na 20 e poucos falando um pouco sobre educação sexual e por que isso é positivo e benéfico para as crianças. Então, se você quiser também saber mais sobre esse assunto, procura esse vídeo que eu me aprofundo sobre isso lá. A outra confusão que eu falei, que é entre sexualidade e prática sexual, acontece também muito por conta do preconceito. E qual que é a grande confusão, né? As pessoas acham que a sua prática sexual define a sua sexualidade. Então, por exemplo, se um homem gosta de sexo anal, ele necessariamente é homossexual, ele é gay. Isso não é verdade, porque o sexo anal é uma prática. Então, se aquele homem gosta de fazer sexo anal com uma mulher, ele é um homem heterossexual. Porque o desejo dele, o prazer dele, tá em ele se relacionar com mulheres. Da mesma forma, não é verdade, a gente não tem como dizer que 100% dos homens gays praticam e gostam de sexo anal. O que a gente pode dizer com certeza é que homens gays são 100% atraídos para se relacionar com homens. E já que eu falei sobre desejo sexual, existem pessoas que elas simplesmente não têm esse desejo sexual ou que elas têm esse desejo sexual muito pouquinho aflorado. Essas pessoas se consideram assexuais. E cuidado, tá? Não é uma pessoa assexuada, é uma pessoa assexual. Assexuada é um negócio de planta que a gente estudou no colégio. Enfim, não tem nada a ver com as pessoas. Isso não significa que essas pessoas não têm relacionamentos e que de vez em quando elas até podem praticar sexo. Isso vai muito de cada um, enfim, uma questão muito pessoal e particular, né? E também do relacionamento que aquela pessoa está tendo. Não tem também como a gente falar de sexualidade sem a gente falar um pouco de cuidados e prevenção. Só que existe uma coisa muito problemática na nossa sociedade que também advém daquela questão da heterossexualidade compulsória. Por quê? Os métodos contraceptivos que a gente tem que protegem de doença, né, de doença sexualmente transmissível, que na verdade hoje em dia são as infecções sexualmente transmissíveis, são a camisinha dita masculina e a camisinha dita feminina. Acontece que essas camisinhas, elas foram pensadas e projetadas num sexo entre um pênis e uma vagina. E a gente sabe que não é todo mundo que se relaciona desse jeito. Então as pessoas que não estão nessa configuração, elas acabam que ficam um pouco perdidas, né? No quesito de saúde sexual, de como se proteger de
determinadas infecções, doenças, né? Enfim, não é uma coisa que você vê, não é uma informação que você acha fácil, né? Por exemplo, no caso do sexo entre mulheres lésbicas cis, não existe assim uma coisa projetada para elas se protegerem. Acaba que são gambiarras que se fazem para que possa ser realizado um sexo seguro. Uma outra sexualidade que eu queria falar aqui é sobre a bissexualidade. E aí, na verdade, eu vou falar mais uma curiosidade, né? Existem algumas formas de encarar a bissexualidade. Tem pessoas que dizem que esse termo, bissexual, ele é um termo um pouco antigo. Porque quando ele foi cunhado, né, só existia a ideia da existência de dois gêneros, do masculino e do feminino. E por isso o termo bissexual. E aí, nessa lógica, né, seguindo essa lógica de raciocínio, tem pessoas que dizem que o termo pansexual seria um termo mais atualizado do que é a bissexualidade. Que na verdade seria uma pessoa que gosta de ficar com outras pessoas independente do gênero dela. Mas ainda tem pessoas que usam o termo bissexual, eu acho que é a maioria na verdade, e as pessoas ainda se identificam dessa forma, né? Se classificam dessa forma. Uma outra questão importante sobre a bissexualidade é que no geral as pessoas querem que os bissexuais, eles sempre têm uma preferência, eles querem sempre uma porcentagem de quanto que a pessoa bissexual gosta de um gênero e quanto que gosta de outro, sendo que isso também não existe, vai muito de pessoa para pessoa e isso também não é uma pergunta muito legal de você fazer para pessoas bissexuais no geral. E aqui um último adendo pra gente terminar esse vídeo, para ele não ficar tão grande, é em relação às pessoas trans. Um homem heterossexual que se relaciona com uma mulher trans, que por acaso não fez a cirurgia de readequação sexual, né, ou não quer fazer, não faz dele um homem gay. Até porque ele se atraiu para aquela mulher trans pelas características femininas que ele encontrou ali, né? E pela personalidade dela, enfim. Não tem a ver com a genitália. E você não querer se relacionar com uma pessoa trans por conta da genitália dela, você ter esse único motivo de você não se relacionar com ela, é um pouco transfóbico sim. Então vale a pena a gente parar e analisar o porquê daquilo. É óbvio que a sexualidade é uma coisa muito individual de cada um. E aí é aquilo que eu falei, tem coisas que as pessoas gostam de fazer, tem coisas que elas não gostam de fazer, e tem muita coisa que a gente se priva de fazer por conta desse medo de ser classificado como homossexual, como bissexual, como qualquer outra coisa nesse sentido. Ainda tem muito tabu nisso, e a gente ainda experimenta muito pouco. Mas o grande lance da sexualidade é a gente entender com quem que a gente quer fazer essas experimentações. Por mais que seja difícil, a gente tem que tentar ter menos vergonha de conversar sobre sexualidade com os nossos amigos. Porque muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente tivesse um diálogo mais aberto e mais informação sobre o assunto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha agregado alguma coisa no seu dia. Foi mais uma visão geral, né, sobre sexualidade. Então, se você tem alguma dúvida ou se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários para a gente poder continuar essa conversa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!